Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um encontro digital aqui da Lei Educação, este que é o nosso 33º encontro digital. O tema de hoje são os novos desafios e as novas soluções digitais que poderão encontrar na nossa aula digital. Aqui é importante referir que neste webinar nós iremos focar mais as novidades, o que é novo, portanto há muitas funcionalidades que poderão encontrar na aula digital, mas neste webinar vamos focar nas novidades e principalmente falar de algumas das coisas que irão surgir nos novos projetos para o ano letivo de 2022-2023. O meu nome é Carlos Nunes, eu sou professor no agrupamento de escolas Silvio, sou professor de informática, também sou autor de alguns manuais escolares da disciplina de TIC, sou formador de professores e tenho o prazer de vez em quando ser convidado aqui para dinamizar alguns destes webinars. Poderá ser importante até assistirem a alguns webinars do passado para compreenderem melhor algumas das funcionalidades que já existiam na aula digital, uma vez que aqui iremos, como eu já disse, iremos focar apenas algumas das novidades. Então, vamos colocar aqui os conteúdos que vamos trabalhar hoje, portanto, vamos falar aqui um pouquinho dos novos projetos, como chegar até eles e como os explorar. Vamos falar dos novos manuais interativos que estão disponíveis nos novos projetos, portanto, cada vez mais projetos têm incluídos este manual interativo. Vamos também falar de algumas novidades do visualizador do manual digital, o manual digital que a grande maioria já estava habituados, também tem novidades, portanto não é só a novidade do manual interativo, mesmo o manual digital mais simples, chamemos-lhe assim, também tem várias novidades interessantes. Vamos falar também aqui um pouquinho da aplicação Smart, que pode ser usada pelos alunos para estudo autónomo, e vamos falar da nova app da aula digital que irá ficar disponível muito em breve e iremos falar do que é que poderão encontrar nessa nova app. Depois irei fazer aqui uma breve demonstração de alguns dos recursos digitais dos vários projetos, mostrando um pouquinho de vários projetos, um pouquinho de vários tipos de recursos digitais multimédia. E depois irei concluir, voltando aqui a demonstrar o quão fácil é partilhar todos estes recursos com os nossos alunos para que eles possam visualizá-los no seu próprio telemóvel, no seu próprio computador, seja em casa, seja na escola. Então vamos começar por abordar aqui os nossos novos projetos. Então, quando acederem à aula digital, ao acederem à biblioteca, irá surgir logo no topo os novos projetos escolares. No meu caso, eu vejo aqui vários projetos de várias disciplinas, mas o típico é encontrarem apenas os manuais das vossas disciplinas. Portanto, é muito importante que mantenham os vossos dados profissionais atualizados, portanto, caso já tenham feito o registro, para conseguirem aceder sempre aos manuais do vosso grupo disciplinar. Então, cada um destes projetos, eu vou abrir aqui já o primeiro, cada um destes projetos inclui vários elementos, como é habitual, portanto, tem um manual interativo, que é a versão de demonstração, que tem uma parte do manual, mas com todos os recursos multimédia dessa parte. Depois tem o manual digital, também só algumas páginas, alguns capítulos, depende dos projetos, também com todos os recursos. E depois vai depender um pouco dos projetos. Poderão haver mais materiais, mas também é habitual haver o manual digital completo, mas sem todos os recursos, que obviamente depois irá ter todos os recursos nas suas versões finais. Todos estes novos projetos têm aqui os vários recursos multimédia disponíveis. O primeiro é sempre um vídeo para conhecerem um pouquinho melhor os recursos digitais do vosso projeto em particular, do projeto da vossa disciplina. Pronto. E depois temos os vários recursos multimédia que estão disponíveis também a partir das páginas dos manuais interativos e dos manuais digitais. Então, este é o típico que vão encontrar nestes novos projetos. Vale a pena explorar. Caso não tenham a oportunidade de assistir à apresentação, será sempre útil explorarem
pela vossa própria mão os vários materiais, os vários recursos. Portanto, será sempre algo muito útil e até poderem experimentar já com os vossos alunos deste ano. Possivelmente alguns conteúdos ainda poderão ser conteúdos e recursos poderão ser utilizados com os vossos alunos este ano. Então, passando aqui à nossa fase seguinte, falando aqui um pouquinho dos manuais interativos e de algumas funcionalidades novas que ganharam, mesmo para quem já os conhecia do passado, temos mais algumas funcionalidades disponíveis. Antes de entrar no manual interativo em si, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo de uma página do manual físico, do manual típico, na sua versão digital. Então, isto é o que encontrariam no manual físico e no manual digital. Portanto, temos aqui algumas atividades com alguns recursos multimédia incluídos que podem ser clicados e visualizados. Portanto, isto no manual digital. Neste caso temos aqui uma banda desenhada e depois temos aqui um exercício para preencher espaços. Este é o livro de inglês Start the Magic, inglês de terceiro ano, no primeiro ciclo. Então, este é o exemplo do manual simples, do manual digital, aquele que já estamos mais habituados. Então, esta é a primeira vantagem do manual interativo. É que o manual interativo não está limitado ao formato do papel e podemos integrar vários recursos para que a experiência de visualização dos vários recursos multimédia ser algo mais simples, mais evidente. E esta poderia ser uma boa solução para estarmos a projetar na sala de aula. Então, além de ter o mesmo conteúdo, as mesmas imagens, os mesmos textos, ganhamos algo mais. Por exemplo, aqui esta banda desenhada tem, por baixo, o próprio vídeo animado que está associado a este recurso. A partir do manual digital também é possível aceder a ele, como vamos poder ver aqui. Portanto, ele está cá, mas temos de localizar aqui o ícone, clicamos e o recurso é aberto numa página. Ok? E depois fechamos e voltamos ao livro. No manual interativo está integrado, portanto, não precisamos de ir a lado nenhum. Está aqui e podemos estar a ver este vídeo em simultâneo que estamos a ver o resto do conteúdo do manual. Portanto, se fosse um vídeo para ajudar os alunos a responder às perguntas, os alunos podiam estar, ou nós na aula podíamos estar a exemplificar e escolher as perguntas enquanto visualizamos o vídeo. Okay? Então acaba por ser uma experiência muito mais simpática para nós e para os nossos alunos. Outra grande vantagem é o que estamos a ver aqui já a seguir, que são os exercícios com correção. Em vez de termos uma linha para preencher no formato físico e que no formato digital não é tão prático, aqui temos a possibilidade de escolher a opção e até verificar se está errado. Eu vou colocar sempre a primeira e vou verificar o que é que está certo e o que é que está errado. Então, poderá ser uma forma um pouquinho mais interessante, mais interativa de explorar estas atividades. Também é possível depois reiniciar tudo. O professor tem acesso a ver a chave da solução, portanto podemos ver a solução, e isto pode ser feito também de outras formas em termos da página no seu total, de todas as atividades da página, e até podemos aqui com uma opção extra ver as soluções passo a passo, em que cada clique vai adicionando uma resposta, portanto, para ser mais fácil também estarmos a mostrar isto aos alunos. Outras funcionalidades muito interessantes que poderão encontrar em alguns manuais digitais, depende da disciplina, depende do tipo de atividades, que é a leitura acompanhada de texto. Isto é mais típico a aparecer nos manuais de português e línguas estrangeiras, e vamos ver aqui um exemplo. Portanto, temos aqui um texto que no manual normal os alunos leem, não é? E aqui há uma leitura acompanhada. Portanto, ao clicar aqui no play, ouve-se a leitura e surge aqui o pedaço que está a ser lido. E podemos avançar e recuar quando quisermos e até podemos clicar num sítio específico onde queremos que o texto comece a ser lido. Então,
esta poderá ser também uma forma muito interessante dos alunos acompanharem a leitura do texto e ao mesmo tempo praticarem. Então, estas são algumas das funcionalidades dos manuais interativos. Isto já existia no passado em alguns projetos. No entanto, mesmo para quem já estava habituado, há algumas novidades. Algumas novidades no manual interativo. Eu vou aproveitar para ir saltitando entre vários projetos diferentes, para mostrar um pouquinho destas funcionalidades noutros contextos. E esta nova funcionalidade é a existência de uma barra de ferramentas aqui em cima que acrescenta algumas funcionalidades, como por exemplo a possibilidade de fazer aqui pequenas anotações. Portanto, podemos escolher a cor que queremos e depois podemos fazer essas anotações. Também podemos usar, por exemplo, o marcador, portanto, para marcar aqui uma parte do texto, portanto, borracha. Também temos a possibilidade de realçar aqui uma parte ou escondê-la. Portanto, temos um botão para esconder, que foi este que eu usei, e temos uma parte para realçar, por exemplo, aqui o que é, ele realça e esconde tudo o resto. Ok? Portanto, também temos aqui um botãozinho que volta tudo atrás e voltamos ao estado em que estávamos antes. Também é possível ter acesso a outras ferramentas, como por exemplo aqui o relógio que tem as horas, ou um cronómetro que pode contar o tempo e podemos parar, voltar a contar ou reiniciar o relógio. Portanto, são aqui algumas pequeninas funcionalidades que poderão ainda crescer, poderão ser adicionadas mais algumas funcionalidades a esta barra. Esta barrazinha também pode ser ocultada ou pode ser movida para outro local. A mesma coisa com estes relógios, também podem ser colocados em qualquer sítio. Então, esta é uma nova funcionalidade aqui dos nossos manuais interativos. Pronto. Aqui então só para vermos alguns exemplos de outros manuais interativos. Portanto, temos aqui, no caso de matemática, mais uma vez, exercícios que podem ser resolvidos diretamente aqui. Neste caso aqui, bem, 2 pizzas médias para partilhar os 3, parte da pizza coube a cada um. Aí 2/3, certo, ok? Portanto, podemos ir resolvendo os exercícios, podemos ir vendo os vídeos que estão integrados, podemos ver uma série de outras animações que poderão ser coisas diferentes de uns projetos para outros. Por exemplo, aqui temos uma ferramentazinha, um exercício feito em GeoGebra, em que poderemos resolver aqui, não é? E podemos fazer a verificação e até renovar isto, e o exercício acaba por ser sempre diferente consoante a situação. Portanto, poderá ser também uma forma útil dos exercícios não se tornarem tão repetitivos, é a possibilidade da integração de mais ferramentas deste género. Vendo aqui mais alguns exercícios de matemática, portanto, não é só uma questão de exercícios de escolha múltipla, temos vários tipos de perguntas, alguns de escolha múltipla, outros sem ser de escolha múltipla, há alguns exercícios em que os próprios alunos têm de escrever a solução, portanto há muita variedade. Por exemplo, aqui no de francês do 8º ano, no Voilà, portanto temos aqui também uma mistura destas funcionalidades que nós vimos, portanto exercícios para responder, exercícios, ou melhor, atividades de leitura acompanhada, portanto vídeos integrados, portanto temos muita variedade. Físico-químico 8º ano, temos também aqui algo diferente, temos aqui que destacar alguns simuladores que funcionam, mais uma vez, dentro da própria página do manual, interações essas com que os alunos podem interagir e, portanto, depende sempre do contexto, poderá ser muito interessante estarmos a mostrar isto aos alunos e termos a possibilidade de, em vez de termos apenas imagens estáticas
ou vídeos lineares, podemos ter algo bastante mais interativo. Aqui também temos um exemplo de geografia, que aqui temos a possibilidade de, em algumas situações, também ter alguns destes gráficos interativos que podem ser usados para interagir com os próprios recursos. Então, estas são aqui algumas das funcionalidades do manual interativo. Existe também sempre aqui uma banda com alguns recursos específicos do professor, portanto, que poderão não estar aqui integrados, mas que estão disponíveis aqui. Portanto, neste caso aqui não faria sentido estar integrado. É um teste que o professor pode aceder, clicando. Portanto, pode aceder e pode partilhar com os seus alunos. Depois isso será algo que também iremos discutir mais à frente. Aproveito aqui também para destacar uma pequena pequena parte, é que dependendo dos projetos poderão haver conteúdos e tipos de materiais diferentes. Por exemplo, neste último que eu mostrei, de geografia, existe, por exemplo, uma mapoteca digital que é um recurso completamente diferente dos manuais interativos e dos manuais digitais. Neste caso em concreto, portanto, tem aqui vários temas, isto apresenta chamemos-lhe gráficos e estatísticas, e isto aqui tem a particularidade, tal como em muitos projetos, de ir sendo atualizado na sua versão digital. Então acaba por ser mais uma vantagem em relação ao físico. Neste caso, isto refere-se a dados de 2019 e quando houver novos dados, portanto, ao longo do projeto, estes dados vão-se atualizando e será mais apelativo aos alunos daqui a 5 anos não estarem a ver os dados de 2019, mas poderem estar a ver os dados de 2025, por exemplo. Portanto, poderá ser algo mais interessante, tanto para eles como para nós. Então, vamos aqui agora fechar estes vários manuais e vamos passar à nossa próxima parte, que é o visualizador do manual digital. Portanto, já vimos aqui os vários exemplos do manual interativo. O manual digital acaba por ser o manual mais tradicional que tem existido ao longo dos anos na aula digital. No entanto, este ano tem um novo visualizador, tem mais algumas funcionalidades que eu irei explorar aqui um pouquinho também. Então, portanto, há aqui uma série de aspectos já que provavelmente estão familiarizados com anos anteriores, portanto, aqui a possibilidade do zoom, portanto, ajustar a página, tanto em largura como em altura, apresentar uma vista de 2 páginas, e então isto acaba por ser interessante, portanto, ter algo diferente do manual interativo. Por um lado, não tem aqueles recursos integrados, mas por outro lado, permite-nos fazer mais algumas coisas. Então, em alguns temas poderemos trabalhar com o manual, noutros temas poderemos trabalhar com outro, apesar de ser exatamente o mesmo manual, com a mesma paginação, simplesmente a forma de apresentação é diferente. E vocês poderão escolher o que gostarem mais. Então, aqui, para explorarmos uma das novidades é o acesso aos recursos. Agora, encontramos aqui ao lado, à esquerda e à direita, consoante as páginas, portanto, se eu tiver só uma página, aparece só de um lado, aparece uma lista de todas as atividades, todos os recursos multimédia que existem nesta página. Além de poderem ser encontrados aqui, portanto, por exemplo, ao clicar aqui é aberto um vídeo, ou neste caso uma animação interativa. Aqui poderá ser uma forma mais prática até de vermos todos os materiais que estão nessa página, para o caso deles estarem tão bem integrados que nos passarem às vezes um pouco despercebidos. Também surge aqui a indicação expressa se é um recurso para o aluno ou para o professor. Até temos uma opçãozinha, se quisermos, deles não aparecerem na própria página. Portanto, se não quisermos que estejam lá a incomodar, se preferirmos usar esta forma, podemos fazê-lo. A vantagem deles estarem lá é que normalmente estão localizados junto do sítio a que esse recurso diz respeito. Então, esta é uma funcionalidade muito interessante e que nos vai permitir aceder e ver mais facilmente todos os recursos. Também aqui uma novidade que não existia no passado
é que todos os ícones são diferentes consoante o tipo de material. Portanto, em vez de termos um ícone genérico para um recurso multimédia e quando clicamos vimos o que é, assim já sabemos o que vamos encontrar. Então, passando aqui à outra funcionalidade, que são as anotações e os marcadores. Portanto, temos aqui nesta barra renovada, digamos assim, temos aqui algumas opções de anotação e de marcadores. Portanto, podemos fazer aqui algumas anotações com caneta ou com marcador. Portanto, podemos fazer isto ou usar a borracha. Portanto, também temos um botãozinho aqui, o caixote do lixo, que elimina tudo. E estas marcações são persistentes. O que é que eu quero dizer com persistentes? Que ficam marcadas no manual digital. Portanto, se fecharmos e voltarmos a abrir, elas continuam cá. Ok? Depois, outro tipo de notas. Outro tipo de notas é a possibilidade de colocarmos uma pequenina nota onde quisermos. Neste caso, vamos colocá-la aqui. Podemos defini-la com diferentes cores para priorizar e hierarquizar, portanto, para gerirmos como quisermos. Eu vou escrever aqui Olá. Então, sempre que clicarmos na nota, temos aqui um Olá. Acabam por ser notas para nós, para vermos antes de uma aula, ou durante uma aula, até para espreitar algo. Portanto, poderá ser útil em algumas situações. E finalmente aqui o marcador. Ele marca a página, uma página que a gente precise de visitar mais tarde, portanto, fica com este marcador e sempre que precisarmos de verificar as páginas onde temos os marcadores, poderemos vir aqui em cima à esquerda, portanto, este botãozinho que diz Anotações e Marcadores, e conseguimos ver uma lista das anotações e dos marcadores. Por exemplo, temos aqui na página 8, nesta página, esta nota Olá, clicamos e vamos diretamente à nota, e temos também o desenho, aquele círculo que eu fiz, portanto podemos clicar e ele fica destacado. Aqui ao lado também temos a possibilidade de ver os marcadores e todas as páginas que tiverem um marcador, nós conseguimos clicar nesse marcador e ir diretamente para a página. Portanto, poderá ser útil para prepararmos as páginas que iremos mostrar na semana seguinte, deixar logo tudo preparado e não precisamos de andar para a frente e para trás aqui no nosso manual. Então, esta é mais uma funcionalidade melhorada em relação ao passado, que já existia no passado, mas neste caso já está mais funcional, mais intuitivo, mais prático de utilizar. Outra melhoria é a pesquisa sobre o conteúdo. Portanto, esta lupazinha permite-nos pesquisar por uma expressão e encontrar páginas e recursos onde isso seja referido. Eu já vi que existe ali alguns ozono. Vamos experimentar aqui escrever ozono. Ele vai pesquisar e vai nos indicar todas as páginas e todas as situações onde aparece a palavra ozono. Portanto, conseguem ver aqui marcada a amarelo e aqui aparecem os vários resultados. Nos recursos, neste caso, não tenho nada. Se houvesse um recurso, portanto, ele iria aparecer aqui também. Vamos aqui testar, por exemplo, estufa. Vamos pesquisar por estufa. Portanto, ele agora vai à procura e encontra-nos as várias páginas onde está escrito estufa e os vários recursos. Portanto, o simulador, aqui um documento, outro documento. Então, é muito fácil procurarmos algo que andamos à procura. Em vez de andarmos a passear pelas páginas, podemos ir diretamente assim. Outra pequena funcionalidade, muito fácil de mostrar, é a possibilidade de selecionar texto. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, é possível agora fazer aqui uma seleção de texto, copiar, colar para outro sítio. Portanto, algo que não dava para fazer nos manuais digitais anteriores. Neste momento já é possível selecionar parte do texto, portanto, para o caso de ser necessário. Aqui outra novidade são imagens ampliáveis. Isto acontece em alguns projetos, não é o caso deste. Penso que em geografia isso acontece. Vamos aqui num instantinho. Depende sempre dos manuais, não é? Portanto, eu sei que de geografia acontece por causa de vários mapas.
Então a ideia é termos no manual uma imagem que pode ser pequena, mas que depois, ao clicarmos nela, mostra uma versão maior do que está no próprio papel. Então vamos aqui ver. Aqui não é o manual interativo, isto é no manual digital normal. Temos aqui uma já. Portanto, temos aqui estas várias imagens. Sempre que surge este ícone, portanto, ele mostra uma versão bastante maior desta imagem. Ok? Portanto, isto não acontece com todas as imagens, acontece com imagens específicas em que seja útil haver esta ampliação. E finalmente, também aqui algo que é novo, aqui uma funcionalidade que muitos gostam, é a possibilidade de expandir o ecrã para que fique em ecrã inteiro, ou clicamos novamente para ficar mais pequeno. Portanto, se precisarmos que o manual apareça um pouquinho maior, podemos usar esta opção para expandir um pouco mais. Portanto, estas são algumas das novidades. Há algumas coisas aqui que eu saltei por cima que já faziam parte do que encontrávamos no passado. Por exemplo, aqui à esquerda em cima, a possibilidade de acedermos ao índice e conseguirmos ver as várias páginas que existem. Neste caso, este é só um manual de demonstração, não tem todas as páginas. E também aqui uma lista dos vários recursos multimédia que existem em cada página. Então, portanto, estas eram algumas das funcionalidades que já conhecíamos do passado. Pronto, então agora passando para outro tópico, que é o Smart. Então, o Smart é uma aplicação que os alunos vão encontrar no site, portanto, aqui em Smart, e que também poderão descarregar sobre a forma de uma aplicação móvel, portanto, uma aplicação grátis, que poderá ser descarregada pelos alunos e que, ao acederem a ela, conseguem ver uma lista das disciplinas que têm atividades desta ferramenta Smart. E como é que funciona esta ferramenta? Basicamente, apresenta em cada uma destas disciplinas, apresenta os vários módulos, as várias unidades, depende dos projetos. Então vamos experimentar este aqui de Ciências 5º ano, e que tem aqui o material para os alunos estudarem de uma forma mais autónoma. Por exemplo, tem aqui uma série de vídeos ou animações, e também depois cada conjunto de vídeos, informações, textos é concluído com um pequeno quiz que o aluno pode usar para verificar os seus conhecimentos. E depois, no final de cada resposta certa ou errada, é apresentada uma explicação. Portanto, o aluno que não sabia pode agora ler um pouquinho mais, portanto, e agora para a próxima já vai saber. E então, sempre que o aluno concluir uma destas atividades, é-lhe mostrada a sua percentagem e ele pode acompanhar qual é que é o seu progresso nessa disciplina em particular. Eu aqui vou responder rapidamente a todos. Neste caso eu estou a usar a versão na internet, a versão na nossa página da aula digital, mas no telemóvel terão uma experiência semelhante, uma vez que são os mesmos conteúdos. Todos estes materiais que estão no Smart são os mesmos recursos que se encontram nas várias páginas, associados às várias páginas do manual. Isto é simplesmente uma forma diferente de os alunos acederem a esses mesmos conteúdos. Portanto, nesta atividade eu tive um 20% e surge aqui essa informação, e ele também vai registando a pontuação global de toda esta unidade. Sempre que eu fizer aqui e depois for à aplicação, portanto, existe uma sincronização, logo eu posso começar aqui e depois continuar na app ou vice-versa. Portanto, existem vários projetos que têm esta funcionalidade. Por exemplo, o meu projeto, que é o da disciplina de TIC, no 7º ano não tinha Smart, mas no 8º ano já tem esta funcionalidade para os alunos usarem. Portanto, esta é a forma, como eu disse, a forma online, através do site, mas também existe a versão offline, que é instalando a aplicação. Isto funciona mesmo sem os alunos terem internet.
Quando os alunos tiverem internet no telemóvel, os resultados são sincronizados para o caso de ele precisar de continuar aqui no site. Normalmente, os alunos têm mais tendência para usar esta ferramenta apenas na aplicação. Algo que poderão agora estar a pensar, como é que eu consigo acompanhar os resultados dos alunos? Na verdade, isso não funciona dessa forma, vez que isto é uma ferramenta para estudo autónomo. No entanto, se queremos partilhar com os alunos alguns materiais e queremos acompanhar o seu progresso, teremos sempre essa possibilidade também, mas que não é feita através da aplicação Smart, que é feita através das aulas da sala digital. Quando falarmos da partilha de recursos, também irei comentar um pouquinho sobre isso. Pronto. Então, agora, uma vez que já falámos do manual digital e do Smart, chegou a altura de falar da nova app da aula digital. Portanto, esta nova app, que neste momento ainda está em fase de conclusão, junta as duas aplicações diferentes que a Lei Educação tem. Portanto, até agora existia uma aplicação para o Smart e uma aplicação para a aula digital que dava acesso aos conteúdos multimédia. No futuro, esta nova aplicação vai integrar ambas as funcionalidades. Portanto, a aplicação Smart, como nós a conhecemos, vai se transformar na nova aplicação da aula digital. Portanto, vai-nos permitir o acesso ao Smart, vai-nos permitir também, vou pôr aqui na caixa de entrada, infelizmente ainda não tenho a possibilidade de mostrar, vai também permitir fazer o download do manual ou dos recursos, portanto, para podermos usar na aplicação uma versão offline do nosso manual e ter a possibilidade também de ter alguns dos recursos descarregados. É possível fazer esse download de forma faseada, portanto, eu quero tudo, eu quero o livro completo, quero o manual completo e quero os recursos multimédia da primeira unidade. E então não precisamos estar a ocupar muito espaço no nosso dispositivo e podemos ir descarregando à medida que for necessário e podemos ir eliminando. Se bem que o manual em si não ocupa, hoje em dia, com o espaço que temos nos telemóveis e tablets hoje, não é um tamanho muito grande, pelo contrário. Os recursos vai depender sempre do que for, portanto, um quiz é mais pequeno, um vídeo é maior, mas terá sempre um tamanho que não é nada de astronómico. Outra funcionalidade muito útil que esta nova aplicação vai ter é a sincronização de tudo isto. Então o que é que eu refiro com sincronização? Por exemplo, todas as anotações que eu fizer no manual digital aqui será visto também na versão da aplicação, da app. Portanto, se eu abrir o mesmo manual na aplicação, as mesmas anotações vão estar lá. E a interface será idêntica a esta, portanto, terei as mesmas funcionalidades de anotação. Portanto, se eu decidir escrever de uma determinada cor aqui, eu vou à aplicação e está lá feito da mesma maneira. As anotações que eu fizer na app são aplicadas também aqui. Portanto, esta sincronização vai tornar esta experiência muito mais simples, não precisamos estar preocupados em fazer as coisas ou no site ou na aplicação, portanto, podemos fazer onde quisermos, conforme o que tivermos mais necessidade. Ok? Então, isso é algo que será essencial. Esta sincronização, mesmo sem a aplicação, aplica-se também ao próprio site. Se eu faço em casa estas anotações, eu chego à escola, entro na minha conta e as mesmas anotações, obviamente, que estarão lá. Portanto, e esta sincronização, obviamente, também será feita com a aplicação Smart. O que os alunos começam a fazer na aplicação é transportado para o site e vice-versa. Então, estas são algumas destas novidades relacionadas com o acesso ao manual e aos recursos digitais. E uma vez que estamos a falar em recursos digitais, poderá ser útil mostrarmos aqui mais alguns recursos digitais. Recursos estes que depois, mais tarde, poderão ser partilhados através de várias formas. Também já vamos ver daqui a pouquinho. Então, vamos fazer aqui um tour por vários materiais de vários anos, dos vários novos projetos. Eu escolhi aqui um pouquinho de cada.
para perceberem que tipo de materiais é que existem. Obviamente que valerá sempre a pena acederem aos vossos próprios projetos e ver todos os materiais que lá têm, mas poderão encontrar algo semelhante ao que eu vou aqui mostrar. Então, vamos começar aqui por um material de terceiro ano, que é um simulador sobre a patrulha na net estás em segurança, ou seja, sobre cidadania digital. Então, este recurso, eu achei este particularmente interessante porque acaba por ser um pouco a minha área, não a parte do primeiro ciclo, mas a parte das tecnologias de informação, e este recurso apresenta uma série de dilemas aos alunos. Portanto, isto poderá ser interessante para os alunos verem sozinhos ou para trabalharmos em conjunto, em turma, e falarmos um pouquinho sobre estes temas. Então, aqui a ideia é apresentada uma história e no final surge o dilema. Portanto, fazes de uma maneira ou fazes de outra. Às vezes a resposta é óbvia, porque os alunos vão facilmente perceber o que é a solução perigosa e a solução mais segura, não é? Mas às vezes o dilema poderá não ser assim tão evidente. E nós, ao vermos estes exemplos, vamos conseguir perceber que o aluno, um aluno, principalmente alguém jovem, teria dificuldade em fazer as coisas da maneira correta, uma vez que a maneira incorreta parece demasiado apetitosa. Portanto, este segundo dilema, por acaso, é um exemplo disso, que era, portanto, para ganhar uma camisola do Cristiano Ronaldo, tínhamos que responder ali a qualquer coisa, e parece que é muito simples, mas poderá dar uma boa discussão em sala de aula. Então, este é um exemplo de um destes recursos. Outro recurso, aqui um visualizador de sólidos, que pode ser encontrado em vários projetos de matemática. Este recurso em particular aparece no 5º e no 7º ano. Então vamos aqui experimentar um qualquer. Portanto, isto aqui é um simulador para ver um sólido e, portanto, com os alunos com o rato ou com o dedo no tablet poderão visualizar o sólido de várias formas, poderão iluminar vários elementos, portanto, poderão desmontar o sólido, portanto, e até têm a possibilidade de colorir partes do sólido. Portanto, caso eles assim o entendam, portanto, é possível fazer isso. Então, este é um tipo de recurso que existe, que é o simulador, que obviamente poderá ser totalmente diferente de umas disciplinas para as outras. Então, saltando aqui mais outros recursos. Também de matemática, que é um recurso sobre o ambiente de trabalho. Portanto, este é um tipo de recurso que, por exemplo, também existe no meu manual, que é apresentamos uma ferramenta e temos aqui, de uma forma interativa, que funcionalidades é que encontramos numa determinada secção de uma determinada ferramenta. Portanto, isto também é muito útil para ou mostrar na projeção em sala de aula, ou os alunos verem em casa, pelos seus próprios meios, ao seu próprio ritmo, o que é que acontece em cada uma destas secções. Vamos ver aqui mais alguns. Portanto, aqui este é um tipo de recurso mapa, em que neste caso aparece um mapa de Portugal, com vários elementos, imagens ou vídeos, e os alunos podem ir clicando e vendo portanto, o que é que querem ver. Depois poderão navegar de várias formas, poderão saber mais sobre estes recursos e aqui poderão aproximar e afastar o mapa. Portanto, isto aqui obviamente, mais uma vez, depende sempre do contexto do recurso. Vamos ver aqui mais alguns. Este aqui é uma tipologia de vídeo. No entanto, isto é de inglês, do 8º ano. No entanto, não é um vídeo normal. É um vídeo que pode ser interativo. Podemos ver a versão não interativa, que é ver só o vídeo, ou o vídeo interativo. O vídeo interativo vai apresentar, ao longo do vídeo, uma série de paragens que tem uma pergunta. Portanto, e nós poderemos escolher a opção, validar e verificar se está correto. Portanto, e depois podemos continuar a ver o vídeo e vão surgindo as situações e vamos respondendo às perguntas que nos são colocadas. Outro recurso. Este do 8º ano de Ciências Naturais é uma animação interativa também.
em que os alunos poderão explorar a célula eucariótica. Portanto, poderão aqui visualizá-la de várias perspectivas e poderão clicar em algumas zonas que lhes vai mostrar algo mais sobre a localização onde clicaram. Então, vamos aqui avançar. Aqui este é uma animação também. Esta animação acaba por ser um vídeo animado, portanto com várias informações e que os alunos poderão também consultar de forma autónoma. Mais aqui de filosofia, 11º ano, porque até agora vimos tudo de primeiro e segundo ciclo e terceiro, aqui há algumas coisas. Este também é um vídeo animado. É uma forma interessante de os alunos se interessarem por um determinado tema. Neste caso é sobre o argumento da marca. E no final, portanto, depois os alunos poderão sentir-se mais entusiasmados, mais motivados para aprender sobre um determinado conteúdo. Uma atividade, um recurso totalmente diferente que existe para filosofia, que é, vamos fazer aqui uma pausa neste argumento da marca, é um assistente virtual, é o Sócrates 1.0, em que os alunos poderão fazer perguntas ao Sócrates, não é Sócrates, este Sócrates, e depois isto, através da inteligência artificial, vai respondendo. Por exemplo, o que é um argumento? E isto vai responder. Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar, etc. E o aluno a seguir vai perguntar: proposições, algo típico, proposições, portanto, e depois, portanto, pode continuar aqui a desenrolar um novelo até estar satisfeito. Portanto, obviamente depois os alunos vão brincar um bocadinho com isto. Pronto, e ele vai respondendo o que está programado para responder. Pronto. Eu deixei para o último um recurso que eu acho que é dos mais interessantes que existem, que é da tipologia síntese. Então, isto é um recurso para alunos mais autónomos para os ajudar a estudar. Portanto, acaba por ser um resumo de vários conteúdos em que existem várias imagens para ver. Portanto, neste caso aqui vai mudando aqui a legenda. Portanto, informação. Pelo meio poderá ter alguns exemplos, poderá ter algumas atividades. Portanto, acaba por ser uma forma interessante dos alunos consultarem aqui e praticarem. Portanto, por exemplo, aqui nas atividades, portanto, os alunos poderão escolher aqui como escolha múltipla aqui as opções. Depois no final poderão verificar se está certo ou errado. Portanto, vamos aqui validar. Portanto, acertei mais de metade, nada mal. E portanto acaba por ser, como eu disse, um resumo de um determinado conteúdo. E também existem vários níveis de dificuldade conforme o quão ele quer aprender. Se ele quer aprender muito ou pouco, portanto, aqui temos o aprendiz, temos o especialista e temos o Einstein, para aqueles alunos que precisam de aprender mais do que aquilo que é só trabalhado nas aulas, terão aqui um desafio extra e aprender e conseguir ir um pouquinho mais além. Então, estes são alguns exemplos destes recursos. Estes recursos podem ser acedidos pelos alunos aqui na aula digital. Portanto, eu aqui até vou usar aqui um dos meus projetos. Portanto, há uma diferença entre o aluno e o professor. Portanto, todos os alunos têm acesso aos recursos multimédia gratuitamente. Portanto, ao aderirem à aula digital e indicarem a sua escola, vai aparecer aqui uma lista, para cada um dos seus manuais, vai aparecer uma lista de todos os recursos com a parte do manual onde ele o pode encontrar. Portanto, e todos os recursos estão disponíveis aqui para o aluno e para nós, obviamente, que também, não é? Mas, para nós facilitarmos a busca dos alunos, então temos as várias formas de partilhar os recursos com estes alunos. Portanto, todos os recursos que eu abrir têm sempre esta opção de partilhar. Posso usar aqui a opção de partilhar, ou quando abro, por exemplo, este infográfico, surge aqui a opção de partilhar. E ao partilhar, surgem várias formas diferentes.
Portanto, uma delas é simplesmente obtendo um link, clicando aqui. Portanto, temos aqui o link, podemos copiá-lo e podemos enviar para os alunos como quisermos. Podemos enviar para o WhatsApp, podemos partilhar num grupo qualquer, podemos partilhar por e-mail, como entendermos, ok? Também podemos escrever no quadro, se bem que os endereços são um bocadinho prolongos, não é a forma mais prática. Se quisermos, podemos associá-los a um código QR e, portanto, fornecê-los dessa forma aos alunos. Temos uma série de maneiras de usar estes links. Os alunos, ao clicarem no link, vão ser encaminhados para o recurso após fazerem um login na aula digital, que podem fazer facilmente no início do ano e fica feito para todas as disciplinas que têm os manuais da Leia. Portanto, e a partir daí conseguem aceder a qualquer recurso digital que a gente partilhe com eles. Pronto. Outra forma de partilhar um destes recursos é através das minhas salas. Então, se usarmos esta funcionalidade das salas da aula digital, num dos webinars anteriores falámos quase exclusivamente sobre isso, como é que funciona, para que é que serve, mas acaba por funcionar como um pequeno LMS, onde podemos partilhar recursos e atividades com os alunos e eles podem enviar algo para nós e podemos dar o feedback por lá. Isto poderá ser uma forma de, usando estas salas, já agora fazendo aqui um pequeno à parte, portanto, dentro destas salas, que eu vou abrir aqui num novo separador, portanto, vocês vão encontrá-las aqui, as minhas salas. Aqui eu posso lançar para os alunos alguns materiais e alguns testes. Estes testes, estes quizzes, poderão ser uma forma de eu acompanhar os resultados que os alunos têm. Então, em vez dos alunos fazerem um quiz de forma autónoma, e ninguém vai saber o resultado a não ser o próprio aluno, nós podemos criar aqui dentro destas salas, podemos criar um teste em que podemos, portanto, vamos aqui lançar um novo, data de início, data de fim, quanto tempo é que tem para fazer, para que alunos é que isto se refere. Nesta turma aqui de exemplo eu tenho só um aluno, e podemos adicionar um teste. E este teste pode ser um teste que esteja presente num dos vários projetos com que nós trabalhamos. Por exemplo, se eu for aqui ao login de 7º ano, este aqui é um mau exemplo, nós não temos testes deste tipo. Eu vou escolher aqui outro. Vamos por aqui um ao calhas, pode ser este. Se calhar também foi um mau exemplo. Não, este tem. Era uma disciplina prática. Pronto, temos aqui algum teste interativo. E podemos marcá-lo, adicioná-lo, e o aluno recebe na sua área da minha sala, vê este teste, tem o prazo, faz o teste, ele vê o resultado e nós também conseguimos ver estes resultados. Também é possível criar os nossos próprios testes com as nossas perguntas, mas neste caso usamos as perguntas que já fazem parte do nosso projeto. Portanto, é só enviar e o aluno, a partir daqui, tem acesso a este teste e nós poderemos ver então aqui, podemos aceder ao que os alunos responderam e aos seus resultados. Portanto, esta é uma forma útil de conseguirmos acompanhar os resultados dos alunos. Pronto. De qualquer forma, vendo aqui mais formas de partilhar. Partilhar através do Google Classroom. Então vamos aqui voltar a abrir qualquer coisa, por exemplo aqui este vídeo. Temos aqui uma opção logo direta que nos permite partilhar diretamente com uma das nossas turmas do Google Classroom. É só uma questão de indicarmos qual é que é o nosso utilizador que queremos usar o Classroom, escolher uma turma, por exemplo aqui dos cenários inovadores, escolher se quer criar um trabalho, fazer uma pergunta ou um anúncio, ou um material, e este material fica automaticamente disponibilizado no Classroom. Portanto, o aluno tem lá o link, clica no link, acede à aula digital, acede ao recurso. E finalmente, para escolas que utilizem o Microsoft Teams, apesar de terem reparado que não existe aqui uma opção que diga partilhar com o Microsoft Teams, eu volto a recordar. A opção de obter link serve para qualquer situação. Portanto, ao copiar este link, eu posso partilhá-lo com os meus alunos nas publicações do Microsoft Teams. Tal e qual como eu posso pegar nele e colocar no stream do Classroom. Okay? Eu, quando preciso partilhar recursos desta forma, na verdade, eu o faço sempre através do link, simplesmente porque, em vez de estar a escolher onde é que é, qual é que é, tenho aqui a turma já aberta, copio, colo no sítio
está feito. Portanto, e vocês poderão também decidir qual é que é a vossa forma ideal para partilhar estes recursos com os vossos alunos. O mais importante é mesmo partilhar, dar a possibilidade dos alunos a chegarem facilmente aos recursos, sem terem de andar a explorar de que unidade é que é o recurso que eu quero, qual é que é as páginas, portanto, e assim nós acabamos por ajudá-los um pouquinho mais. Então, estes são aqui os vários tópicos que tínhamos preparado para vos apresentar neste webinar. Mais uma vez, há aqui uma série de coisas que poderão consultar noutros webinars que já fizemos, por exemplo, como a utilização das minhas salas, e, portanto, é só uma questão de procurarem também dentro do canal do YouTube da Lei Educação e encontrarão facilmente alguns desses webinars. Então, eu gostaria de agradecer a vossa presença em mais um dos nossos webinars. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e espero que no final deste webinar vão já espreitar os vossos projetos e experimentar e utilizar logo os recursos que acharem mais interessantes. Então, mais uma vez, muito obrigado e vemo-nos numa próxima oportunidade.